Então vamos para mais um pão, né? Agora nós vamos fazer um pão de leite e quando ele estiver assado e frio, nós vamos passar uma bela geleia de cupuaçu para que ele fique com o aroma dessa fruta que é tão querida por muitos. Nós vamos começar com a massa já em autólise. Lembrando que, gente, eu vou aproximar da tela para que vocês vejam. Ela tá uma massa bem firme mesmo. Eu hidratei somente o suficiente para a farinha ficar hidratada. A massa não está maleável, está firme. Andréia, por quê? Vai entrar o ovo, vai entrar o óleo, vai entrar a manteiga. Então, tudo isso vai acontecer o quê? Eu vou fazer com que a massa fique bem pastosa. Então, se eu tivesse com uma massa muito hidratada, eu iria ter um problema, porque logo em seguida eu tenho esses outros ingredientes. Então, sempre que você tiver uma massa que vai, um pão doce, uma focaccia, um pão que tu sabes que vai ser muito hidratado, tu começa com uma autólise bem firme. Se tu sabes que vai ser um pão não muito firme, tu podes começar com uma massa bem hidratada. Então isso a gente vai balanceando, faz aquela análise geral dos ingredientes para poder começar, tá? Então nós vamos pegar essa massa que estava em autólise, uma massa bem firme, e eu vou começar acrescentando o ovo. Aí eu faço tipo uma trouxinha, né? Naquele mesmo esquema, um ingrediente bem úmido, eu aproveito para colocar os outros ingredientes. Eu vou aproveitar para colocar logo leite, bastante leite, que é isso que faz com que ele seja o pão de leite, né? E aí eu vou sovar. Aqui é paciência, viu, gente? Para trabalhar a massa. Vou aproveitar que tá assim, vou logo colocar o açúcar. E vou colocar logo o fermento também, porque é um ingrediente que sempre, o ideal é que ele fique bem homogeneizado. Então, aproveito a umidade do ovo e trabalho esses ingredientes. Gente, é paciência. Agora eu vou colocar... Não, deixa eu deixar absorver bem esse aqui para poder colocar os outros. Senão vai demorar e aí fica pior. Como a massa estava bem firme, então ela fica mais trabalhosa. Então, aproveitando ainda que a gente está chegando quase ao ponto, eu vou acrescentar o sal. E eu vou acrescentar logo a manteiga também, que aí eu dou o ponto direto. Agora a sova vai ser para dar o ponto.
Esse óleo vai ser o óleo utilizado para untar a forma. Você pode untar também com manteiga, mas preferencialmente com óleo. Então, ao fim da sova, né, após fazer toda a mistura com os ingredientes, agora nós vamos para a modelagem. Esse pão ele vai fermentar de forma direta, foi como eu falei desde o início, é um pão por método direto. Misturou os ingredientes, uma fermentação, assar. Qual vai ser o diferencial? Nós vamos colocar ele numa forma. Eu escolhi essa forma, que é uma forma própria, eu sei que é própria para brioche, mas eu queria dar um formato diferente nesse pão. Então, eu estou pincelando aqui com manteiga, mas eu também estou usando um pouquinho, eu vou colocar um pouquinho do óleo, porque eu não quero que ela grude, que o pão grude. Então eu vou deixar bem untada. Tá, qual vai ser o diferencial nessa massa? Nós vamos tentar fazer aqui um que a gente chama de craquelado. Fazer com que o pão fique como se fosse rachado, uma casca de tartaruga, tá? E aí vai ser um diferencial, que você poderia fazer tanto nele pequeno, né, bolinha, craquelada, eu vou fazer na forma. Então, após a mistura, agora nós vamos colocar na forma já untada e depois eu vou pincelar. Nessa mistura aqui, eu tenho uma gema e eu coloquei uma quantidade mais ou menos de um dedo de água. É como se fosse a quantidade de gema, a mesma quantidade de água que você coloca na mistura e meio uma colher de chá de leite. Uma colher de chá de leite em pó. E aí eu misturei bem, dissolvi, ou então você pode colocar, em vez da água, você pode colocar o leite líquido, tá? E aí nós vamos pincelar logo no início. Aí o que eu vou fazer, pincelar, a gente pincela geralmente com pão já fermentado. Aqui no caso, como eu quero que forme o craquelado, eu vou pincelar agora no início. Quando ele crescer, ele vai formando o craquelado. Aí daqui a pouco eu vou, pincelo de novo, até formar a superfície que eu quero. Eu vou deixar ele fermentando dentro do armário, tá? Não vou tampar com nada, que eu não quero que grude, eu não quero que deforme o craquelado, tá? Vamos deixar fermentar. Então agora finalizando o nosso pão doce, olha que lindão que ele ficou. E assim, queria que ele ficasse diferente, foi quando eu acrescentei a gema, né, junto com o leite e o açúcar. Então ele deu essa característica ao pão, como se fosse um pão doce meio rústico. E aí nós vamos acrescentar, só que você poderia fazer também bolinha, você poderia fazer trança, vários formatos. E eu vou acrescentar a geleia de cupuaçu por cima do pão, só para dar um sabor diferenciado. E aí você poderia colocar um leite condensado, você poderia colocar um leite, jogar coco ralado. Eu estou só levemente passando a geleia para dar um toque amazônico à receita. Então esse é o nosso pão de leite com gostinho de cupuaçu aqui da Amazônia.